Tudo bem, pessoal, estamos chegando mais perto. Estou convencido de que seremos a surpresa de outubro. Porque eu estou dizendo a vocês, as coisas estão se desenvolvendo no fronte da Câmara de uma forma muito grande. E eu quero dizer o seguinte, eu sinto na minha alma, no meu espírito, que essa mulher é uma agente, que ela foi escolhida e que foi preparada por agências governamentais. Estou confortável em dizer isso publicamente. Espero que a Kamala venha e me processe, porque isso nos daria acesso à fase de descoberta, assim poderíamos obter respostas para muitas perguntas que temos. Ela teria que provar que o que eu estava dizendo não era verdade. Graças às rigorosas leis de difamação. Aliás, tenho recebido ultimamente uma enxurrada de e-mails sobre o Tim Walz também. Kamala como escolha para vice, uma escolha suspeita para vice, porque quem exatamente a escolheu? Absolutamente ninguém por aí acha que foi a própria Kamala que disse, sim, me deu o governador de Minnesota, hein? Quem é ele? O que eles têm contra o Tim Walz? De qualquer forma, hoje vamos dar uma breve olhada em alguns dos rumores que têm circulado sobre ele. Então vamos começar imediatamente. Bem-vindos de volta ao Candace. Certo? Então, logo de cara, caso vocês tenham perdido a atualização no Instagram ontem, obviamente nós falamos sobre o artigo escrito pelo ex-editor do Jamaican Times, Yoichi Shimatsu, que afirma ter circulado nos mesmos ambientes que Kamala Harris. E Beryl a odeia pessoalmente, deixou isso muito claro, odeia a mãe dela, que, segundo ele, fazia parte do programa MKUltra. Agora, nós não falamos muito ou detalhadamente sobre o programa MKUltra, mas já falamos bastante sobre isso neste programa. Para aqueles que são novos ouvindo este podcast, é um programa importante para vocês se familiarizarem, porque vocês realmente precisam despertar para o quão tremendamente maligna é a nossa governo, que se envolveu por um longo período em uma verdadeira obsessão sobre como lavar o cérebro das pessoas. E estou falando de lavagem cerebral em indivíduos. Eles eram obcecados em conseguir apagar memórias dos cérebros das pessoas e inserir memórias em seus cérebros. Histórias realmente assustadoras de pessoas que eles conseguiram convencer a cometer crimes. Pessoas que você pensava quando ouvia falar de todos esses serial killers, meu Deus, a Netflix contando sobre serial killers, deve ser essa a história. Muitas dessas pessoas eram agentes do governo. Quer dizer, eu diria que o conceito de assassino em série surgiu do governo. Agentes. Eu realmente acredito que programas governamentais como o MKUltra e os assassinatos de Charles Manson são um ótimo ponto de partida. É por isso que digo que você precisa ler o livro, Caos, porque ele se aprofunda no programa MKUltra, mas também o conscientiza sobre a plausibilidade de uma psicose em massa. É por isso que esse livro é tão incrível, porque foram os assassinatos de Charles Manson que acabaram com a geração hippie. E quero deixar claro, a geração hippie, eles achavam que, nós só estávamos fazendo isso. Não, isso também. Foi uma operação do governo. Eles inundaram as ruas com LSD. Eles até colocavam LSD escondido porque essa era a droga preferida deles. Eles achavam que o LSD proporcionaria os meios para lavar o cérebro das pessoas. E isso foi comprovado com sucesso com a pequena comuna hippie de Charles Manson, porque ele era um agente deles. E eles eram obcecados em fazer as pessoas usarem LSD. Eu acredito que o motivo disso era porque eles queriam destruir o cristianismo neste país, e que maneira melhor de fazer isso do que através da revolução sexual, todo mundo dormindo com todo mundo, vivendo em uma comuna, sexo, amor, rock and roll. A música contribui para isso. Músicas são frequências reais. Ela faz você se sentir de determinada maneira. Certas bandas estavam envolvidas nesse programa. Está muito claro que há muitos agentes do governo em Hollywood. Sempre foi essa a circunstância. Então eles tentam te dizer que isso é tudo teoria da conspiração. É tudo loucura. Gente, leiam os documentos do governo. Eles estão desclassificados. Descubram a verdade sobre os assassinatos de Charles Manson. Encarem de verdade. Basta estar disposto a confrontar o quão maligno é o seu governo. E não era só o LSD, aliás, que estava sendo usado como mecanismo para controlar e doutrinar as pessoas. Também havia abuso sexual. Eles queriam experimentar se era possível doutrinar pessoas por meio de abuso sexual. Aliás, você pode pesquisar sobre isso. É tão abundantemente óbvio e verdadeiro que até a Wikipédia compartilha essa informação básica sobre o programa MKUltra. E é realmente chocante ver quantas pessoas estão nessa lista. Eu não confio em nada. Quando a Netflix apresenta pra você uma história profunda sobre alguém, tipo, deixa eu te contar a verdade sobre Jeffrey Dahmer. Eu tenho minhas próprias suspeitas de que ele também era alguém que fazia parte de um programa do governo.
Enfim, não vamos nos perder nesse assunto. A questão é que o governo está interessado, sempre esteve interessado em como lavar o cérebro das massas, como lavar o cérebro de indivíduos. E isso é algo com o qual eu tenho estado bastante obcecada este ano, aprendendo sobre várias psicoses. Acho que a maioria das pessoas está entrando nesse programa agora porque estamos percebendo que, com a Covid, pudemos realmente ver uma psicose em massa sendo implementada diante dos nossos olhos. Algumas pessoas que estão ouvindo este podcast foram vítimas disso. E, aliás, isso é compreensível. Totalmente compreensível. Vocês precisam se perdoar, porque essas pessoas estão muito à frente do jogo. Sabem como fazer isso, usar a mídia, usar a repetição. Eles sabem como usar o gaslighting. Você sabe, Sigmund Freud sendo o pai dessas técnicas. Eles estão muito avançados. Mas vocês, nós todos, estamos meio que alcançando isso agora. E há algo nesse homem, né, nesse jornalista, o Yoichi, vindo a público e dizendo que a mãe da Kamala Harris fazia parte desse programa. Isso faz todo o sentido, afirmando que Kamala Harris, nesse mesmo artigo, foi anteriormente casada com um britânico canadense e basicamente usou suas conexões dentro do Deep State para praticamente apagar isso dos registros em preparação para essa candidatura. Para mim, isso passa no teste rigoroso. Fizemos nossa devida diligência sobre isso muito rapidamente e nos deparamos com o que claramente era um possível recorde entre a Kamala D. Harris e a Philip D. Henderson, que encontramos em Reno. Agora deveríamos receber esse registro hoje do cartório. Diz que 24 horas depois de termos pago. Ainda não o recebemos. Por isso estamos um pouco atrasados. Continuamos atualizando. Já se passaram mais de 24 horas. No entanto, sentimos que podemos desmascarar isso com segurança porque, após investigar mais profundamente, encontramos algo diferente. Kamala D. Harris, que tem um nome do meio diferente. E acho que foi ela quem se casou com Philip D. Harris. Então, se você tem nos enviado informações sobre isso, por favor, redirecione sua atenção, foque sua pesquisa em tentar encontrar um registro do casamento que pode existir. Nós não sabemos se o nome da pessoa é Philip. Estamos tentando encontrar um casamento anterior da Kamala, que pode ter ocorrido talvez no Reino Unido ou no Canadá. Ele diz que estava na seção de sociedade no Canadá. Alguém está coletando jornais. Recebi alguns e-mails de pessoas que dizem se lembrar disso. Eles não têm isso. Precisamos de mais do que isso e ainda estamos aguardando uma resposta do Yoichi. Sinto no fundo que ele vai responder, que ele vai acabar respondendo. Embora eu acredite que ele atualmente mora em Hong Kong, conseguimos o e-mail verdadeiro dele. Mas há outra coisa aqui que eu gostaria de dizer sobre Donald Harris, o pai da Kamala. Também tenho certeza de que Donald Harris está mentindo completamente sobre sua identidade. Devido à comunicação que estamos tendo agora nos bastidores com pessoas que saberiam disso como um fato. Pessoas sobre as quais não estamos dispostos ou não podemos falar hoje, mas vamos falar à medida que coletarmos mais informações. Sinto que seremos capazes de provar, sem sombra de dúvida, antes de chegarmos à eleição. Que meus instintos, aquela Beryl, a vovó Beryl e a bisavó Christiana Brown, aquele financiamento íris, que as mulheres que estavam nas fotos. No livro da Kamala, The Truths We Hold, meus instintos vão ser comprovados corretos. Que essas não são as avós biológicas dela, que, sim, é claro, essas mulheres de fato existiram. A melhor maneira de contar uma mentira é incluir algumas verdades nela. Você sabe, você quer fazer 2 verdades e uma mentira. Eu sempre acreditei que essas mulheres existiram. Não há dúvida disso. E eu acredito que Donald Harris teve contato com essas mulheres. Também não tenho nenhuma dúvida disso. Mas eu acredito plenamente que essas mulheres eram as empregadas. Isso é simplesmente a única coisa que faz sentido. Aliás, muitos de vocês me comunicaram isso. O Snopes desmentiu nossa teoria da vovó do barril ao encontrar a verdadeira certidão de óbito de Beryl, que mostra que Barry morreu em 1995. Estou mostrando essa certidão de óbito para vocês. Só quero deixar isso claro também. Não sei se você pulou algum episódio, nós mostramos essa certidão de nascimento, certidão de óbito no programa primeiro. Destacamos que era possível que isso pudesse ser um barril, mas consideramos improvável, dado o fato, e vamos mostrar de novo, de que a pessoa que assinou, dissemos que não conseguimos identificar como membro da família Douglas Financing. Ainda, mesmo depois de termos conversado com a família Kamala, não conseguimos identificar quem é que assinou essa certidão de óbito. E também consideramos improvável, porque se você olhar a causa da morte, está escrito Scaras. Ok, então Donald Harris, um professor rico que viajou o mundo, na minha cabeça pensei que ele não permitiria que a mãe morresse de não ser virada na cama em 1995, mas estou me desviando do assunto.
Se eles estão verificando, como o Snopes fez, que este é, de fato, o barril correto que está na foto ali, então, isso só confirma ainda mais minha suspeita de que a mulher não era a descendente rica de antigos proprietários de escravos que teria recebido o equivalente a milhões de dólares porque entregaram seus escravos. Eles foram pagos pelos seus escravos, na verdade, pelo governo britânico quando a escravidão foi abolida. Esse tipo de coisa. Não faz sentido pra mim. Simplesmente morreu de escaras. Aí tem isso, certo? Conseguimos determinar que uma mulher conhecida como Beryl ou Christie, continuamos vendo esses dois nomes juntos, se candidatou a uma vaga de empregada doméstica em 1975. Isso foi no Kingston Gleaner. Emprego procurado, mulher para serviços domésticos. Mulheres experientes e recomendadas para morar no local ou não procuram emprego como governanta, cozinheira, passadeira, diarista, babá, Beryl ou Christie. O Snopes já tentou desmentir nossa afirmação de que Christiana Brown, aquela que aparece no ensaio de Donald Harris, pode na verdade ter sido uma passadeira que se identificou como tal em um caso relacionado à fraude eleitoral na Jamaica? Eles estão ocupados demais para investigar isso? É para continuarmos fingindo que uma mulher experiente no mundo político, que era dona e administrava lojas de secos e molhados e apoiava políticos locais, e que falava todos os dias sobre comércio e ensinou Donald sobre comércio, como ele afirmou ao longo de seu texto, se descreveria como uma simples passadeira? Olha, como eu disse, algumas pessoas com quem estamos conversando, que saberiam de fato se o que eu estava dizendo é verdade ou mentira, estão nos fazendo sentir que estamos no caminho certo e estão ajudando nessa investigação. E por isso vamos continuar com isso. Tem algo que simplesmente não está certo sobre Donald Harris. Não está certo quando parentes dizem que nunca conheceram a mãe dele. Parentes próximos a ele dizem que nunca conheceram a mãe dele. Nada disso faz sentido. Eu acredito que Kamala está mentindo sobre sua genealogia e acredito que o Estado está ajudando ela a fazer isso. Assim como Yoichi está afirmando, acredito que há um esforço colaborativo aqui nos bastidores. E minha intuição me leva para esse lado porque, quero dizer, eu simplesmente me coloco na situação dela. Se eu tivesse uma pessoa com uma plataforma do meu tamanho por aí dizendo a Candice está mentindo sobre o fato de que a avó dela nasceu e foi criada entre St. Thomas e Tortola e cresceu nas ilhas, e que a avó dela Mas eu ficaria antes de tudo furiosa por causa da proximidade que eu tinha com a minha avó. Ok, fui criada na casa dela durante meus anos de formação. Minha avó é caribenha. Em 5 segundos eu já estaria lá fora dizendo, quem é você? Pra me dizer que minha avó não é negra, pra me dizer que minha avó não cresceu na ilha, pra me dizer que minha avó não tinha um forte sotaque caribenho. E antes de tudo, eu costumava corrigir minha avó. Ela dizia, joga fora, joga fora. Eu disse, vó, é jogar. É isso aí, vovó. Jogue fora. Não, vovó, é jogar, vovó. Quando eu era criança, ela dizia, apague a luz. Eu diria, vó, nós não dizemos apagar a luz. É apagar as luzes, vovó. Não tem como eu ser apenas mãe, só uma foto dela num livro. E então, eu nem vou responder a nenhuma pergunta sobre minha origem. Tem algo errado. Todos nós sentimos isso. Ela está mentindo sobre sua genealogia. E a pessoa com quem estou em contato, como eu disse, estamos colaborando agora, que está sendo muito aberta com as informações, me contou que na Jamaica havia uma grande importação de muitos chineses e judeus comunistas, ou melhor, pessoas que alegavam estar fugindo do comunismo, que então se estabeleceram na Jamaica, é o que eu deveria dizer, certo? Então eles chegam lá na Jamaica, e eu acho isso muito interessante. Porque os Estados Unidos lidaram com um influxo semelhante de vários imigrantes que diziam estar fugindo do comunismo na Rússia, que na verdade não fugiram do comunismo. Eles trouxeram isso para a América. Henderson McCarthy. Senador McCarthy, ele foi um herói. Ele estava dizendo a verdade. Você aprendeu isso errado nos seus livros de história. Os comunistas são muito bons em assumir identidades diferentes. Eles são ciganos. E continuo extremamente incomodada pelo fato de Kamala simplesmente não ter mencionado o fato de que ela tinha todos esses parentes brancos, que ela era extremamente próxima de qualquer lugar. Ela simplesmente apagou completamente seu passado e sua história. Considero isso uma grave mentira por omissão. É o seguinte. Eu sei que não deveríamos entrar no mundo das conspirações. Eu simplesmente moro lá permanentemente porque acho que o mundo das conspirações é o mundo do instinto. E todos nós estamos apenas aceitando o fato de que algo está errado. Há sinergia demais entre o que está acontecendo na França, Emmanuel Manson, seu passado obscuro, sua esposa, que definitivamente nasceu homem, certo?
Ele também foi criado pelos avós, estrutura familiar duvidosa e desfeita, não conheceu muito bem os pais enquanto crescia, mas a avó estava lá e criou. Está tudo tão relacionado? A história de Barack Obama segue a história de Emmanuel Manson, que segue a história de Kamala Harris. Como é que todos eles cresceram de forma tão parecida? Uma inexistência, simplesmente uma inexistência, certo? Não faz sentido que tantas pessoas que estão sendo colocadas em posições de poder tenham passados tão obscuros. Não é tão difícil dizer, esta é minha mãe e este é meu pai e eles me criaram de alguma forma. Além disso, você lembra ontem quando eu disse que praticamente não havia informação? Eles tentaram apagar as informações de que Barack Obama viveu, tipo, de 8 a 10 anos, os primeiros anos da vida dele na Indonésia. E então, do nada, um repórter encontrou o único panfleto que mostrava que ele usava o nome Barry Satoru. E ele também usava o nome Barry Satoru na faculdade. O nome dele era Barry Satoru. E havia pouquíssima informação disponível sobre Lolo Satoru, pouquíssimas fotos disponíveis sobre Lolo Satoru, o padrasto dele. Bem, eu não sabia que o juiz Joe Brown, cara, esse juiz está trazendo as provas, na verdade sentou para uma entrevista com a Stun TV e expôs Lolo Satoru, segundo ele. E ele era um agente da CIA. Ouça só. Bem, existem fotos do Bush com o braço em volta do Barack Obama quando ele tinha 8 anos, porque o padrasto dele, pai adotivo, Lolo Satoru, tinha feito negócios a vida inteira com os Bush. O tio George Herbert Walsh, de quem George Herbert Walsh Bush, o presidente Bush pai, recebeu o nome, fundou a Halliburton em 1946 em Oklahoma. E Lolo Satoru tinha sido vice-presidente executivo internacional da Standard Oil. Havia rumores de que ele era um agente da CIA. Bem, sim. Veja, ele comandava os esquadrões da morte para o exército da Indonésia. Por decisão própria, qualquer um podia ser assassinado. Então, quando George Herbert Walsh Bush se tornou chefe da CIA, durante o governo Ford, ele simplesmente se juntou ao seu velho amigo do ramo do petróleo, Lolo Satoru, e executou os assassinatos. Veja, a avó de Barack foi reconhecida como sendo a mulher que operava os canais pelos quais o dinheiro da CIA era enviado para o sudoeste do Pacífico. Então ela apresentou sua filha, que tinha acabado de ter Barry, o Barack, para Lolo Satoru. Eles se casaram e Lolo Satoru a adotou. O nome de Barack Obama foi mudado para Barry Satoru. Agora, quando ele foi para o ensino médio em Oweihi, eu conheço essa escola, quase mandei meu filho mais velho para lá. Eu podia pagar, mas não achei que ele merecia. 20 anos atrás, a mensalidade era de $95 mil, sem incluir alojamento e alimentação. Quando Obama estudou lá, conversei com 2 colegas de classe dele. Eles afirmam que a mensalidade, sem incluir alojamento e alimentação, era de $45 mil. Agora, a Business Insider relata que a renda dele em 2017 foi de mais de $200 milhões. Isso é depois de impostos, deduções e abatimentos. No último ano, 2018, eles relataram que foi de mais de $570 milhões. E isso, afinal, já descontando todas as deduções, impostos e abatimentos. Nem o Trump ganha esse valor líquido. Quero dizer, nem mesmo algumas das pessoas mais ricas dos Estados Unidos ganham isso. Por quê? Porque quando o padrasto dele morreu, ele era um dos 10, 15 homens mais ricos do mundo. E ele deixou tudo em um fundo fiduciário operado a partir da Indonésia, para que o governo americano não possa tocar. Isso faz de Barack Obama um dos 3 beneficiários dos bens de um dos 10, 15 homens mais ricos do mundo. Então fizeram um jogo com a gente. Então, sabe, aquela coisinha naquele Bush, W faz. Quando ele fica com Michelle, elas riem e ele dá doces a ela. A questão é, esse é o mesmo tipo de doce que ele costumava dar ao marido dela quando ele tinha 6, 7, 8 anos? Nossa, que incrível! Isso é realmente impressionante. Tudo o que estou dizendo é que quando você ouve a verdade, ela lhe atinge de forma diferente. E é a única coisa que faz sentido porque estamos olhando ao redor e pensando de onde essas pessoas estão vindo. Parece que eles estão simplesmente sendo criados como líderes. Quero dizer, Kamala Harris nem sequer venceu.
Eles simplesmente tiraram o Joe Biden do caminho e disseram: pronto, votem na Kamala. Quero dizer, isso é completamente louco. Se isso supostamente é uma democracia, certo, se deveríamos ter um sistema no qual qualquer pessoa pode ser presidente dos Estados Unidos, por que parece que apenas pessoas profundamente conectadas em uma teia política são as que realmente se tornam presidentes dos Estados Unidos? Porque sempre parece que é alguém com um passado duvidoso, certo? Quem? Alguém como Barack Obama? Que passa tempo em uma ilha, muito provavelmente fez parte de um programa militar, pessoas como a família Bush, como a família Clinton. Por que parece que não temos o sistema que dizemos ter? Algo está muito errado. Acredito que esses indivíduos estão sendo criados para isso. Acho que muitas dessas pessoas também são selecionadas depois de serem pegas cometendo crimes, porque assim sabem que podem ser controladas. E quando digo quem está controlando eles, estou me referindo à CIA. E acho que todo mundo está acordando para isso agora. Então, precisamos reconhecer isso, temos que falar sobre isso, e é a única maneira de conseguirmos chegar a uma conclusão. Também quero agora falar sobre o que está acontecendo com Tim Walz. Eu estava relutante em falar sobre isso, mas acho que já houve muita especulação e está na hora de abordar o assunto. Primeiro, quero passar a palavra para um dos nossos patrocinadores, porque a incompetência do governo Biden-Harris é algo que não podemos suportar como país por mais 4 anos. É por isso que muitos americanos têm comprado ativos tangíveis como metais preciosos, como ouro e prata. Eu me juntei a uma ótima empresa que tornou a compra de metais muito fácil, transparente e simples, e essa empresa é a Goldco. Eles são grandes apoiadores do programa e são muito bons no que fazem. Então, se você tem interesse em comprar metais preciosos, ou se só quer saber como eles podem te ajudar, visite Candice, você não vai esquecer esse nome de domínio. Agora mesmo você pode receber gratuitamente um kit de ouro e prata 2025, repleto de informações essenciais sobre os desafios que nossa economia enfrenta e como os metais preciosos podem ser uma possível solução. Para meus ouvintes, vocês também podem se qualificar para até 10% de bônus instantâneo em prata. É uma ótima oferta. Então acesse candicelikesgold.com para saber mais. Mais uma vez, é Candice. Muito bem, vamos falar sobre esse caso misterioso do parceiro de chapa da Kamala, Tim Walz. Agora, muitos de vocês nos enviaram e-mails perguntando: por que vocês não estão cobrindo essa história que está surgindo? O que está acontecendo? Por que vocês não estão falando sobre isso? E a resposta é porque as alegações são graves. Queremos ser cautelosos porque também existe a possibilidade de ser uma armadilha. É uma armadilha perfeitamente montada, preparada para nós, justamente antes da eleição. Assim eles podem dizer: olha, são pessoas do Canon, eles disseram isso e não havia nenhuma verdade nisso. E você simplesmente precisa ter cuidado estando tão perto de uma eleição. Você quer ter certeza de que qualquer coisa sobre a qual você está reportando é baseada em fatos ou pelo menos tem algum fundamento. Assim você pode dizer: ok, não temos certeza, de fato. E sobre Tim Walz, deixando de lado quaisquer alegações, eu realmente quero dizer isso. Ele simplesmente me dá arrepios. Vocês conhecem essa sensação de arrepios? Todo mundo sabe o que são esses arrepios. Mulheres, nós sabemos o que são esses arrepios, certo? É como se fosse uma condição espiritual que as mulheres têm. Você não consegue explicar. Você encontra alguém e simplesmente sente, sabe, tipo, Não confie nisso. E não tem palavras tipo, você não sabe não, mas você sabe, só de olhar pra alguém. É tipo, eu não gosto, não tenho nenhum fato, mas eu sei, eu simplesmente sei. Eu não sei não, mas eu sei. Isso é o que chamamos de arrepios. É assim que os arrepios funcionam. É só uma coisa, uma energia que circula por aí. O que sabemos com certeza sobre Tim Walz é que ele tem, tipo, sabe, uma relação meio frouxa, eu diria, com a verdade. Quero dizer, teve aquela vez, em uma entrevista de rádio em 2019, ele afirmou que estava em Hong Kong no dia do massacre da Praça da Paz Celestial, mas ele não estava. E aí ele disse, ops, confundi minha linha do tempo. Sério mesmo? Eu acho que isso não é algo que se esquece. Tipo, eu estava lá no 11 de setembro, no World Trade Center. Ah, na verdade, eu estava um pouco confuso. Na verdade, eu estava algumas semanas depois e nem estava em Nova York. Hã? Sabe, teve também a campanha da Harris, que circulou um vídeo no X onde ele falava sobre violência armada. E ele disse, sabe, podemos garantir que aquelas armas de guerra que eu carreguei na guerra sejam o único lugar onde essas armas estejam. E ele sugeriu fortemente que, portanto, esteve em uma zona de combate, como se dissesse, armas que carreguei na guerra. E acabou que isso simplesmente não era verdade. De acordo com a Guarda Nacional do Exército de Nebraska, ele se alistou em abril de 1981, apenas 2 dias após seu 17º aniversário. E ele entrou para o serviço como soldado de infantaria, completando um curso básico de treinamento de infantaria do Exército de 12 semanas antes de se formar no ensino médio.
Em 1996, ele foi transferido para a Guarda Nacional do Exército de Minnesota. Em 2003, ele foi enviado para a Itália, o que era apenas uma posição de apoio às forças militares ativas. Ele nunca chegou a ser colocado em uma zona de combate, o que explica por que ele nem sabe carregar uma espingarda. Eu não acredito que ele fez isso com câmeras o seguindo. Ele só queria mostrar que é um homem. E nós devemos acreditar que ele é tipo um veterano de guerra e que vai sair para caçar fazões. E, infelizmente, simplesmente não conseguiu carregar uma espingarda. Quero dizer, dá uma olhada nisso. É simplesmente incrível. Essa é a minha teoria. E nunca encaixa direito. Nunca encaixa direito. Simplesmente não fica certo. Como você faz para adorar? Governador, que tipo de arma é essa? Esta é uma Beretta A400. Eu a comprei quando eu atirava muito em armadilhas, porque ela tem uma espécie de tecnologia patenteada deles, um kick-off. Então, quando você fica velho, não dói tanto o ombro. Acho que isso era para ser uma estratégia de imprensa que traria eleitores republicanos para o lado dele. E fez exatamente o oposto. Deixe-me te dizer, os conservadores de sangue quente não vão votar nele. Com base naquele vídeo dele sendo completamente incapaz de carregar uma espingarda, mesmo não estando em uma zona de combate. Enfim, as acusações que a maioria das pessoas tem relutado em abordar. Não há nenhuma grande conspiração acontecendo aqui. Estamos apenas esperando por mais provas. Elas são, claro, muito mais sérias do que se ele estava ou não em uma zona de combate. Olha, aqui está o que eu vou dizer. Estereótipos. Eu gosto deles. Eu acredito neles. Eu não acredito que estereótipos surgem do nada. Acho que não tem problema admitirmos, tipo, se você tivesse que escolher o melhor motorista dos Estados Unidos, você não diria, me dê a mulher asiática, certo? Acho que isso é justo. Acho que é justo. Existem estereótipos sobre asiáticos, estereótipos sobre pessoas negras. Se você disser, quero muito fazer minha contabilidade e meus impostos, você não vai dizer, me dê a garota negra. Eu não sei. Claro, não estou dizendo que você não pode ser brilhante. Minha irmã é contadora e ela é muito boa em matemática. Mas o que estou dizendo é que, se você tivesse que escolher rapidamente alguém em uma sala com base em estereótipos, você pensaria, ok. E existem estereótipos sobre homens heterossexuais e existem estereótipos sobre homens homossexuais. E eu diria, assim, como um estereótipo de homem heterossexual logo de cara, não acho que homens heterossexuais, quando trabalham em escolas, criam clubes para homossexuais. Simplesmente não acho que isso seja algo que acontece. E o Tim Walz fez isso. E a NPR meio que divulgou essa história e realmente tentou vendê-la para os americanos, ao escrever sobre um cara chamado Jackson Hatan, que aparentemente era um dos alunos da escola pela qual Tim Walz passou. Vou ler isso para você diretamente. As provocações e ameaças aumentaram à medida que rumores sobre a orientação sexual de Jackson Hatan circulavam por sua escola de ensino médio no sul de Minnesota durante o último ano dele, em 1999. Tipo, bem ali, eu fiquei meio sério, tipo, nos anos 90, tipo, provocações e ameaças por ser gay. Parece aquelas vibes do Laramie Project, que é tipo, não estão contando a verdade pra gente. Enfim, tanto faz. Vamos apenas aceitar isso pelo valor de face. Segue dizendo que alguém escreveu um insulto com giz na entrada da casa dele, em letras gigantes. Tipo, será que eu vivi uma existência diferente em 99? Tipo, eu sinto que todo mundo nos anos 90 simplesmente se dava bem. Tipo, ninguém escrevia insultos homofóbicos com giz na entrada da casa de alguém, mas acho que qualquer coisa pra vender jornal, né? A mãe dele lembrou que ficou horrorizada por causa de cartas anônimas que chegavam na casa deles. As pessoas eram tão obcecadas com a ideia de que alguém pudesse ser gay em 1999, eles simplesmente ficavam escrevendo com giz na entrada da casa dele. Depois que o adolescente encontrou a janela do seu carro quebrada no estacionamento da escola, isso parece até cena de filme, ele contou aos funcionários da Mankato West High School que pretendia sair do armário e pediu apoio para criar um clube de aliança gay e hétero. O diretor tomou uma decisão pouco convencional na escolha do orientador do clube, algo que a escola nunca tinha tido antes, especialmente nessa cidade relativamente conservadora. Tim Walz, um professor de geografia que também era treinador de futebol, o Sr. Walz concordou prontamente e a escolha foi um alívio para o Sr. Vimy. Então ele foi selecionado e concordou em ajudar a fundar este clube. Com um garoto que, aparentemente, por algum motivo, as pessoas estavam pintando sua entrada de garagem com giz e batendo em seu carro porque ele poderia ser gay. Não sei, não passa no teste de vibração, mas é o que eles dizem que é verdade. Ok, então há uma pessoa que está se autodenominando denunciante, que tem ido falar com várias pessoas. Isso chegou até mim também, alegando que ele é um estudante, que foi basicamente manipulado por Tim Walz, e que ele tomará outras providências.
Ele tem, e de novo, pode ser apenas uma pessoa envolvida no meio, dizendo coisas, alegando que foi de alguma forma abusado por Tim Walz. E acho que vale a pena discutir porque a fábrica de boatos cresceu bastante, de novo, eu pessoalmente não tenho nenhuma prova concreta. Eu precisaria do nome de uma pessoa para verificar se ela realmente morou e estudou na mesma escola. Ele afirma que vai ser transparente quanto a isso. Você sabe, eu trabalho muito com o Ian Call. Ele é o TikToker e foi investigar isso ainda mais. Ele foi atrás dos detalhes dessa história. Ainda mais. Entrando em contato com o denunciante, ele teve uma conversa de 42 minutos com ele ao telefone, na qual sentiu que a pessoa que se manifestou estava sendo totalmente legítimo, assim como outros no movimento que sentiram que ele estava sendo legítimo. Mas as pessoas podem ser ótimas em atuar. De qualquer forma, vou deixar você ouvir o que Ian Call concluiu após sua ligação com o suposto denunciante. Ouça só. Hoje, tive uma ligação de 40 minutos com alguém que parecia muito ser um denunciante genuíno. Esta é a ligação telefônica. Não houve nada estranho, tipo, nenhuma quebra de personagem. Não houve nada estranho, tipo, a vibe muito. E assim, sabe, eu posso ser enganado. Eu não sou o melhor juiz de caráter. Eu não sou perfeito. Também não sou nenhum jornalista profissional ou algo assim. Mas meu julgamento sobre o que ouvi e o que perguntei e o que me foi dito parecia que era uma história real. E os detalhes pareciam se alinhar não só com o que mais havia sido dito, mas também com o que eu consegui corroborar. Tipo, onde Tim Walz estava naquele momento e o que ele estava fazendo naquela hora. E quem sabe? Então, basicamente, é aqui que estamos. O denunciante já está buscando um caminho legal. Não vou falar mais sobre isso. Mas supostamente me disseram que não estão buscando nenhum tipo de pagamento, que estão apenas buscando reembolso das taxas judiciais. E basicamente, tranquilidade de não ter que ver Tim Walz na tela, sabe? Na Casa Branca por 4 anos. E o denunciante conhece várias outras pessoas que passaram pelo mesmo ou por tipos semelhantes de abuso. O denunciante diz que tem muitas provas. Supostamente, existe um acervo de diários e um arquivo, como cartas, apenas documentos da época que ajudam a corroborar a história. E, supostamente, eles estão guardados em um local onde várias dessas pessoas têm acesso a eles. E, supostamente, eles se sentem confortáveis em enviar fotos de alguns desses documentos que ainda não revelam a identidade deles, mas que pelo menos ajudam a corroborar a história, supostamente. Supostamente, também há mais ações sendo tomadas nos bastidores sobre as quais eu não vou falar agora. Tudo o que eu vou dizer é que tudo isso pode ser falso. Ainda não há prova de nada, e você deve tratar isso dessa forma. Alegações não confirmadas e não corroboradas da internet. Mas pode ser que haja algo aí. Então veja, precisamos de evidências concretas, na minha opinião, e é por isso que não vou mostrar a carta que o denunciante escreveu ao público sobre o que aconteceu. Agora, ele está descrevendo partes específicas do corpo com tatuagens. Como eu disse, ele pode ser um artista incrível, então devemos ser justos, porque em casos de agressão sexual, se fizesse uma acusação contra mim, eu não gostaria que fizessem a devida diligência para corroborar essa acusação antes de apresentá-la ao público. Mas, como eu disse, estamos recebendo e-mails, então também não quero tratar como ingênuos a ponto de pensarem por que não estão cobrindo isso. Tipo, obviamente isso está acontecendo, quero que vocês saibam que estamos acompanhando. Mas até que haja um pouco mais de substância, eu não me sinto confiante. E olha, ele diz que nos próximos dias vai trazer muito mais. Ele está entrando em contato com as autoridades e por aí vai. Estamos reunindo essas evidências e poderemos apertar o botão de avançar quando e se esse momento chegar. Mas sinto que devemos verificar. Primeiro, antes de confiarmos em alguém que é anônimo. Aliás, também me interessa o que a mídia corre pra cobrir e o que ela não cobre. Tipo, se uma mulher diz que, sei lá, o Trump espirrou nela, eles já dizem, é 100% verdade. Hashtag, acredite nas mulheres, nem precisa de nada. Mas aí, claro, quando é um político democrata, porque nós somos mais, nós somos apenas mais responsáveis, no geral a gente não faz a mesma coisa. E a mídia deles simplesmente ignora completamente, mesmo quando há provas, eles poderiam ter alguém com provas irrefutáveis. O Hunter Biden tinha um laptop inteiro, era ele fumando cachimbo de crack. Era literalmente, eles diziam, não acredite nos seus próprios olhos. Isso é algo que você tem que admirar na esquerda. Eles realmente são algo à parte. De qualquer forma, uma coisa interessante que quero destacar é que parte das acusações, essa pessoa afirmou que Tim Walz o levou a um show. Bem, Tim e sua esposa admitiram que, de fato, levaram alunos a shows.
Então, eu não gosto disso, acho estranho no geral, tipo, sair com seu professor em um show. Talvez eu seja estranho, talvez eu seja antiquado. Eu nem gosto de ver meu professor no supermercado. Tipo, isso parece inapropriado. Tipo, se você esbarrar com eles fora da escola, eu fico tipo, o que você está fazendo aqui? O que a senhora está fazendo aqui? Balistrieri? Não sei, mas parece muito errado pra mim. Então, de qualquer forma, vou deixar isso aqui. Vou contar pra vocês um pouco sobre o BEAM. Ultimamente, minha família e eu temos viajado muito para o exterior. E deixa eu dizer que permanece constante, não importa onde eu esteja. Importância do sono, especialmente com jet lag como eu estive. O sono é base, alimenta a energia, aguça a mente e nos mantém prontos para enfrentar os desafios do dia. E é aí que entra o BEAM Dream. Não é apenas mais um suplemento, é um divisor de águas. É formulado com ingredientes naturais, o BEAM te ajuda a te adormecer em um sono tranquilo. Assim, você acorda renovado e pronto para aproveitar o dia, sem aquela sensação de ressaca de outros remédios para dormir. Tudo o que você precisa fazer é misturar o BEAM em água quente ou leite. Você espuma e aproveita antes de dormir. Agora, meus ouvintes recebem desconto especial no chocolate quente saudável, sem adição de açúcar. Faça do sono prioridade e experimente Dream, pó mais vendido da BEAM. Ganhe até 40% de desconto por tempo limitado. Acessar shopbeam.com, Candice código Candice no checkout. É shopbeam.com/Candice e use o código Candice, com até 40% de desconto. Dormir melhor nunca foi tão gostoso. Certo, agora precisamos ver alguns desses clipes que perdi enquanto estava em Tóquio. Eu estava morrendo de vontade de ver isso. Estou muito animada. Obviamente, ouvi dizer que a Kamala apareceu no podcast Call Her Daddy. Agora, quero deixar claro, se você é ouvinte do podcast da Candice Owens, podemos ter quase certeza de que você não é ouvinte do podcast Call Her Daddy. Provavelmente muitos de vocês nem tinham ouvido falar dele. É um podcast grande, não há dúvida quanto a isso, mas eu diria que, se você se identifica como conservador, provavelmente ele não está entre os seus 10 favoritos. Então, antes de tudo, vamos deixar a Kamala explicar de verdade. A primeira pergunta que Alex Cooper, que é a apresentadora do Call Her Daddy, fez foi: por que você quis vir a este podcast entre todos os podcasts? E essa é uma ótima pergunta. Pode falar, Kamala? Estou curiosa, tipo, você não costuma dar muitas entrevistas longas. O que te fez querer participar do Call Her Daddy hoje? Bem, eu acho que você e seus ouvintes realmente entenderam uma coisa, que é: uma das melhores formas de se comunicar com as pessoas é sendo real, sabe? E falando sobre aquilo que as pessoas realmente se importam. O que eu adoro no que você faz é que a sua voz no seu programa é realmente sobre os seus ouvintes. E eu acho que, especialmente agora, este é um momento no país e na vida em que as pessoas realmente querem saber que são vistas e ouvidas e que fazem parte de uma comunidade, que não estão sozinhas por aí. Estou muito feliz de estar aqui com você. São muitas palavras e muitos eufemismos para descrever a comunidade a qual ela está se referindo. Pro bem ou pro mal, o que é um podcast com temática sexual. Não há realmente outro jeito de falar sobre o Call Her Daddy sem dizer que são mulheres que se reúnem para falar sobre sexo. Quero dizer, mesmo quando elas lançaram esse podcast, só para esclarecer, Alex Cooper, a apresentadora, acabou de fazer 30 anos. Ela lançou o podcast com outra garota, depois ela e essa garota tiveram um desentendimento. E, na verdade, elas meio que mantêm esse fluxo de mulheres que vêm pra falar sobre seus relacionamentos fracassados, falar sobre suas experiências sexuais e... Aliás, vou te mostrar outro trecho. Se você for jovem, quero que desligue isso por 2 minutos. Porque nós limpamos o conteúdo o máximo possível e ainda assim ofende muito meus ouvidos. Mas é importante que eu mostre isso pra você porque quero que tenha uma compreensão realista do podcast. Que essa equipe, os candidatos à presidência, sentaram e disseram: sim, vamos participar desse podcast. Para deixar claro, quando foi lançado, eles começaram, entre outras coisas, criando um movimento de sexo oral, que foi chamado de Gluck Gluck 9000, só para você entender o quão explícito esse podcast pode ser. Ela já recebeu várias estrelas pornô para falar sobre suas posições favoritas. Uma dessas estrelas pornô é Lana Rhoades. Vou deixar você ouvir isso. Novamente, limpamos isso o máximo possível e ainda assim me ofende. Então, se você não quiser ouvir o próximo minuto, pode abaixar o volume. E eu recomendo que faça isso, porque é o que eu faria. Estou realmente fazendo isso como um esforço jornalístico, porque é importante entender quem é Kamala Harris. Quando ela te deu aquele discurso confuso sobre a comunidade, eu vou chamá-la de Daddy. É disso que ela está falando. Ouça só. Como é? Quais são suas posições sexuais favoritas?
Eu sou tão básica. Eu adoro papai e mamãe. Eu também adoro papai e mamãe. Eu acho ótimo. Eu acho ótimo. É a melhor sensação pra mim, pelo menos com o Mike. Uma coisa interessante que eu comecei a fazer com ele, que nunca fiz com mais ninguém, é que eu disse que gostamos de papai e mamãe. Então, tipo, sempre que ele está por cima, eu meio que... E ele está indo, e agora eu meio que puxo ele ainda mais forte, só pra ir assim... Tipo, até o fim, só batendo com força. E é como se você não conseguisse entrar e endurecer mais. Quero você dentro de mim. Chega, chega! Sério, isso está me ofendendo. Está realmente me ofendendo, ok? E isso, aliás, na conversa dela com Lana Rhoades, foi a parte mais leve. Até a descrição no YouTube, eu simplesmente estou impressionado. Eu não tenho permissão, eu não posso ganhar dinheiro no YouTube. E é simplesmente incrível pra mim o que está no YouTube. A descrição na caixa do YouTube diz: Alex e a ex-estrela pornô Lana Rhoades discutem. Eu não vou ler isso. Bip, 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 seu homem bip. Enquanto ele está de 4. Diferentes tipos de, e estou usando aqui uma palavra mais suave, testículos, encenação de colegial, e o papel mais estranho que a Lana propôs a um namorado e foi recusada. Ok, então esse é o podcast Call Her Daddy. Agora, o podcast Call Her Daddy está tentando ser, eu acho, mais limpo e engraçado. Eles recebem pessoas como Megan Fox, sabe, que fala sobre beber o sangue da pessoa que ela ama. Ela já fez isso. Ela fala sobre isso. E ela meio que dá conselhos para mulheres e fala sobre todos os procedimentos que já fez no rosto. Aqui está Megan Fox no podcast Call Her Daddy. Quando eu precisei fazer esse procedimento, eu pensei, olha, se vocês vão me colocar para dormir, se eu vou ficar doente por 2 meses por causa da anestesia geral, se eu vou sentir. Se eu vou passar por isso porque eu nunca estou totalmente de fato dormindo, então minha alma fica lutando na mesa de cirurgia para acordar. É uma experiência muito traumatizante para mim. Eu pensei, é melhor eu acordar com os maiores seios que você conseguir colocar no meu corpo. E foi isso que ele disse que fez. E nem são tão grandes assim. São 32D, o que não é tão grande. Eles só parecem grandes no meu corpo porque meu corpo é pequeno. Certo, certo. Mas se ele pudesse ter feito um aumento, eu teria feito um aumento porque não gosto de cirurgia. E o fato de eu ter que fazer isso me fez pensar que era uma recompensa pelo sofrimento que tive que passar. Não quero acordar com o busto tamanho B cheio. Não há sentido nisso. Eu não vou fazer isso. Certo. Você quer peitos? Eu queria peitos. Eu disse, eu quero, não me importa o que está na moda. Demi, é isso que eu quero. E ele fez isso. Garota, você está maravilhosa. Você. Comunidade Kamala. É incrível. Essa é a comunidade Kamala. Parece interessante explicar. Essa comunidade é ótima. Ela está apenas se referindo a uma comunidade de vadias. É a isso que ela está se referindo? E, aliás, sobre esse assunto, eu realmente quero dizer que foi uma decisão inteligente da parte dela participar desse podcast. Não há dúvida quanto a isso. Porque você está lidando com mulheres, agora dá para entender de verdade por que ela levou a conversa para o tema do aborto e o quanto isso é importante. É uma completa besteira, certo, para essas mulheres que opinam o tempo todo. Quando elas falam sobre isso, é tipo, meu corpo, minha escolha. E elas usam esses argumentos, tipo, e se uma menina de 8 anos for estuprada? Ok, são dessas mulheres que estamos falando, as que fazem abortos. Certo, elas fazem esses abortos porque dormem abertamente com vários caras. E o que realmente acontece é uma loucura. Eu aprendi isso e falo sobre sexo e sexualidade. Se você tem vários parceiros, existe a chance de você engravidar. E vai haver a chance de que a pessoa que te engravidou não queira ter um filho com você. Porque ele te vê como um descarte. Sabe o que eu quero dizer? Tipo, todo mundo já ficou com você e eles não querem se comprometer com você. E esse é o verdadeiro motivo que as pessoas não vão te contar. Esse é o motivo essas mulheres lutam com unhas e dentes pelo aborto. Porque são promíscuas. Não digo que são todas. Existem circunstâncias, pessoas em relacionamentos comprometidos. E eu não quero generalizar. Porque também existem pessoas que fizeram aborto, eu acho, quando eram jovens, que realmente foram enganadas a acreditar que era apenas um aglomerado de células. Quando eu era a favor do aborto, eu achava que era só um aglomerado de células. Eu aprendi isso na minha aula de saúde. Eu acho que essas mulheres que abortam sentem muito arrependimento e acham que não têm permissão para mudar de opinião. Mas elas têm. Quero que saibam que você pode ter sido a favor do aborto e, se quiser, terá o maior testemunho ao se tornar pró-vida. Porque agora você tem mais informações. Quero te dar as boas-vindas a isso. Não quero que você se sinta excluída e ache que precisa continuar sendo pró-escolha pelo resto da sua vida e ouvir podcasts como este. Mas a grande maioria das mulheres que lutam dessa forma pelo aborto são mulheres. Que ouvem esse tipo de podcast e vivem suas vidas desse mesmo jeito repugnante, achando que isso é legal, como se fosse um símbolo de quão descoladas e abertas elas são quando falam sobre seus corpos e como modificam seus corpos.
tentando permanecer jovens. Mulheres tremendamente infelizes. E elas precisam do aborto para saber que existe uma saída para sua responsabilidade. Então faz todo sentido que Kamala e Alex Cooper tenham discutido o aborto da forma como fizeram. Ouça só. Quero direcionar essa pergunta mais para você e para o Daddy Gang. Mas uma das maiores discussões nesta eleição gira em torno do corpo da mulher. Sim. Quero fazer uma pausa. E será que conseguimos pensar em alguma lei que dê ao governo o poder de tomar uma decisão sobre o corpo encontrado de um homem? Não, existe alguma lei que aborde isso? Não, não existe nenhuma lei. Não existe. Só umas idiotas dizendo não, sem saber nada sobre o alistamento militar. E deveria te alarmar que uma mulher que está realmente pedindo poder sobre o exército não faz ideia de que o alistamento militar existe. Não, zero. Agora vai morrer no Iraque. Vai morrer em Israel. Vai morrer na Ucrânia. Eu não suporto isso. Eu simplesmente odeio esse movimento de garota básica, tipo essas conversas rasas. É o pior estereótipo sobre mulheres de que não temos nada a oferecer. Mas, tipo, eu preciso colocar silicone. Eles estavam, tipo, eu falei, me dá o maior que conseguir, o maior que puder imaginar. Quero que fiquem enormes. Fico, tipo, vou apagar porque parece que minha alma está flutuando. Tipo, isso é o jeito deles serem religiosos. Tipo, quando estou sob anestesia geral e vou colocar, tipo, os maiores seios de todos, minha alma é tão poderosa que ela flutua até o topo. E aí eu falei, doutor, se eu vou fazer isso, e minha alma vai estar flutuando acima de mim, e eu me olhando de cima me dá os maiores seios que você puder me dar. E ele deu. Essa sou eu. Essa é a minha conexão com Deus. Isso me enoja. Isso é literalmente, eu não suporto essa versão do que significa ser mulher. E eu estou tão feliz de ter mudado de direção em relação a isso. E reconhecer que quando vejo isso não quero ter nada a ver com isso. Isso só me faz ter ainda mais certeza de que nunca vou votar em mulheres que falam do jeito que essas duas mulheres acabaram de falar sobre aborto. Depois de uma longa lista de mulheres vindo aqui e falando sobre seus muitos parceiros e como gostam de se divertir com todos eles. Enfim, deixando isso de lado, vamos também falar sobre o fato de que Kamala, enquanto eu estava em Tóquio, apareceu com um novo sotaque. Eu disse não. Mulheres me mandaram mensagem. Elas disseram, quem disse? Ela apareceu com um novo sotaque. Eu disse não, ela não fez isso. Não, ela não fez. Eu não acredito nessas pessoas. Eu disse cala a boca agora. Cala essa boca agora. E não o fizeram. Eles apresentaram evidências. Ela adotou um novo sotaque. Ela se encontrou com Stephen Cooper. E do nada, completamente do nada, ela decidiu de repente ser jamaicana. Por favor, ouça com muita atenção e preste bastante atenção. E é grosseiro. E é grosseiro. Bruto. Você não tem empatia, cara? Você sabe pelo sofrimento e pelas experiências de outras pessoas. Você não tem um senso claro de propósito na vida? Ok. Você não tem empatia, cara? Sabe, você sabe. Eu só pergunto, o que está acontecendo aqui? Me diga que ela não é a candidata manchuriana. Eu nem sei o que a desencadeou ali. Eu nem sei qual palavra ele disse que a desencadeou e fez ela entrar, tipo, na personalidade jamaicana. Como se sim fosse um fato. O pai dela tem um sotaque jamaicano, e é um sotaque jamaicano de verdade. Você não herda esse sotaque. Como eu disse, minha avó falava com um sotaque caribenho bem carregado. Passei minha vida toda corrigindo ela. Tipo, a gente era só umas criancinhas. Não, vovó, não é assim. Não é throw it away, é throw. Fala o H. Meu pai não tem sotaque caribenho porque ele não cresceu na ilha. Você não pode simplesmente largar um sotaque caribenho. Muito menos depois de você ter acabado de estrear um sotaque espanhol. Roda o vídeo. Também te amo. Também te amo. E aí vem o outro sotaque espanhol. Roda o vídeo. Bem, antes de tudo, obrigado pela pergunta. Espero que sua família esteja bem e que sua casa esteja bem. Ai, meu Deus. É por isso que os espanhóis estão me dizendo que chamam ela de Kamala. Ok, acho que é isso que está acontecendo. O que é, você não pode simplesmente ser latina depois de ser jamaicana, depois de ser negra, é um Black Saint. Vamos ouvir o Black Saint. Você simplesmente não pode fazer isso. É melhor agradecer a um membro do sindicato. Agradeça a um membro do sindicato pela licença médica. Agradeça pelas férias remuneradas. Agradeça a um membro do sindicato pelas férias. Tempo. É melhor você agradecer. Não sei mais como dizer melhor. É melhor você agradecer. Ok.
É melhor agradecer a um trabalhador sindicalizado. Quando você vê um trabalhador sindicalizado, é melhor agradecer. É melhor você agradecer por todos os meus outros sotaques também. Segue. Vamos lá, cara. O que está acontecendo, cara? Certo, vou te agradar agora mesmo. Eu simplesmente não consigo acompanhar. Eu realmente não consigo acompanhar tantos sotaques que essa mulher continua usando. Não está certo. Isso simplesmente não está certo. E nós devemos nos unir coletivamente e considerar que essa é a mais estranha mudança de personalidade que já vimos. Quando poderemos diagnosticá-la legalmente com transtorno de personalidade múltipla? Tipo, quando é que isso acontece? A mídia adora um bom diagnóstico. Eu quero diagnosticar a Kamala Harris. E deixe-me ser clara, quem fez esse meme, você venceu este ano. Dá uma olhada. Espanhola, haitiana, indiana, jamaicana, negra, branca, cubana ou asiática. Diz Kamala Harris preenchendo uma ficha de emprego. Essa pessoa ganhou a internet. Absolutamente incrível. Aliás, só pra constar, ela realmente foi ao Breakfast Club ontem, como a gente já esperava. Eu só me importava com uma coisa. Eu sabia que ele ia mencionar a Janet Jackson. Eu pensava, se ela disser uma palavra sobre Janet Jackson, a gente se rebela? Roda o vídeo. Pergunta rápida. Há um boato de que Janet Jackson está brava com você porque processou o irmão dela, o saudoso Michael Jackson. Isso está na internet. Esclareça isso para as pessoas. Isso não é verdade. Eu sei. Em qualquer dos casos. Ah, ela não está brava com você. Quer dizer, eu não sei. Não sei. Não falei com ela, mas certamente não é verdade sobre o irmão dela. Tudo bem. Ela não disse nada sobre Janet Jackson, mas ainda não terminamos de contar toda a sua história, porque alguém tentou perseguir Janet Jackson. Mas era isso que eu realmente estava observando. E sabe, ela fez todas aquelas coisas típicas. Foi a entrevista mais fácil que já vi na vida, decepcionante de verdade, vindo do Charlamagne. Vou dizer isso, pelo menos quando conservadores vão ao programa dele, ele é respeitoso. Então dou esse crédito a ele, não é como se ele fizesse isso. Nos raros momentos em que ele recebe um conservador, ele os ataca. Achei que ele foi muito justo comigo quando estive lá, mas essa foi, incrivelmente fácil. E só tentou fazer ela parecer bem e dar a chance de se explicar, de esclarecer as coisas e dar uma oportunidade para ela. O mais engraçado é que a mídia divulgou como a melhor entrevista que ela já deu, mas a internet pensou bem diferente. Adorei ver os comentários na postagem depois que o Breakfast Club publicou. Isso foi o que disseram na internet. Aliás, estamos apenas mostrando uma captura de tela de todos os comentários em sequência, então não estamos escolhendo a dedo. Essa pessoa escreveu: Charlamagne pode se juntar ao elenco The View. Cabby escreveu: sempre que ela diz eu cresci na classe média, eu lembro o sketch do SNL. Personal Reviews escreveu: ganhar 75 mil por ano agora parece viver com 40 mil por ano. Como jornalista, perdi um pouco do respeito pelo Charlamagne aqui. Ele não trataria o Trump com a mesma delicadeza. A única pessoa que eu conheço que fez perguntas difíceis pra ela foi o irmão do 60 Minnesota. Essa foi a melhor entrevista que já vi dela. Por que o Charles fala mal da Harris com o Andrew Schultz, mas não fala na cara dela? De novo, a próxima pessoa escreve: como meu avô, você não pode fazer xixi na minha perna e dizer que está chovendo. Vim direto para os comentários antes mesmo de começar. Os anúncios nem terminaram de passar. Essa pessoa escreve: quem mais? Foi direto para a seção de comentários? Charlamagne, você vacilou nos primeiros 3 anos. Kamala: sim, começamos desde o primeiro dia. Essa pessoa escreve: meu aluguel aumentou quase 20 nos últimos 2 anos, os preços dos alimentos estão altíssimos, os impostos subiram, meu salário não acompanhou a inflação, não existe mais classe média. Se alguém ganha menos de 50 mil por ano, você não percebe porque estamos ferrados. Então você entende. Não está funcionando. E todo esse controle de danos tentando reconquistar o voto negro simplesmente não vai funcionar para a Kamala. As pessoas estão reconhecendo sua situação. Elas já viveram sob o Trump. Então todo esse papo de ai, Trump é assustador se ele virar ditador, ninguém está caindo nessa. Eles viviam bem sob o Trump, certo? E eles perceberam como suas vidas pioraram sob o governo Biden-Harris. E ela fingindo que não teve nada a ver com isso. E dizer que as coisas vão melhorar se ela virar presidente, isso não está funcionando. E eu me orgulho disso. Como eu disse, é como se, pela primeira vez, eu estivesse orgulhosa de ver pessoas negras mantendo a postura e não caindo na conversa fiada de sempre sobre raça e nos truques, especialmente os homens negros. Enfim, pessoal, vou ler os comentários de vocês depois que agradecermos a American Financing e lembrarmos vocês de entrarem em contato com eles. A economia tem sido um grande peso para o americano médio, como vemos agora. Salários estagnados, despesas aumentaram e é muito difícil pagar as contas sem recorrer ao cartão de crédito. Se você é proprietário de imóvel e está frustrado com esse ciclo, pode fazer uma ligação de 10 minutos, sem compromisso, para a American Financing.
As taxas de juros estão caindo e agora estão na casa dos 5%. Então, se você está sempre carregando um saldo no cartão de crédito todo mês, a taxa, American Financing pode te ajudar a sair das dívidas e colocar seu patrimônio para trabalhar. Consultores de hipoteca que recebem salário economizam para seus clientes $1.000 por mês, $800 por mês. E se você começar hoje, talvez nem precise pagar a próxima parcela do financiamento imobiliário. Ligue hoje. O número é 800-795-1210. O número é 800-795-1210. Ou você pode visitar americanfinancing.net/Owens. Isso é americano Owens. Além disso, lembrando a todos, inscrevam-se no canal do YouTube. Inscreva-se no canal do Rumble, se você ainda não o fez. Estamos na corrida aqui no YouTube, de volta aos 3 milhões de inscritos, o que me deixa muito orgulhoso. Vá até o Locals e inscreva-se para apoiar o programa, porque nós não somos monetizados aqui. Mas gostamos tanto da liberdade que realmente não nos importamos. Preferimos ser honestos e não monetizados do que ter que mentir para continuar monetizados. Essa é a realidade. Enfim, pessoal, vamos encerrar aqui e ler alguns dos seus comentários, e vocês podem fazer isso lá no Rumble, então nos vemos por lá. Muito bem, senhoras e senhores, vamos nos preparar para o Rumble. Vamos ver o que vocês têm para mim hoje. Certo, a Alaska Dog Lady escreveu: "Sim, senhora, dá um arrepio. Minha mãe leitora tem falado muito sobre esse cara. O mesmo vale pra minha irmã, aliás. Minha irmã me ligou. Ela disse: eu só sinto vontade de educar meu filho em casa. Se Tim e Kamala entrarem na Casa Branca, tem algo nele que eu não gosto. As mulheres estão sentindo aquilo, sabe? Aquela coisa que a gente sente e não consegue descrever, mas sabe que tem algo errado." Holly escreveu: "Sendo uma das pessoas pegas e acordadas da Covid-19, obrigado por nos reconhecer. É um caminho difícil, com danos e perdão por todos os lados. Glória a Deus. Sim, perdoem a si mesmos. Eu sempre digo isso. É horrível quando as pessoas dizem, não, você é um idiota e vai ser idiota para sempre. É como se cada um despertasse em momentos diferentes. E a Covid foi, no fim das contas, eu acho um grande bem porque acordou muita gente de uma vez só. E isso aproximou pessoas e criou alianças entre elas. Provavelmente você não ouvia meu podcast durante a Covid porque eu era tão anti-vacina. E eu estou ouvindo ideias diferentes, então estou totalmente dentro. Penso que em termos de pessoas acordando para a filosofia do governo e da grande tenda aqui." Dunk escreve: "Que escolhas temos para votar este ano? Vote em Trump. Conseguimos green cards com diplomas, imigração, guerra com o Irã por Israel, Kamala, degeneração da esquerda. Eu guardo uma escada. Então, em 2028, os reais aumentarão." Sim, eu definitivamente reconheço que o Trump mudou sua perspectiva sobre a guerra, ou pelo menos abriu uma exceção. Parece que é uma circunstância especial no caso de Israel e Irã. E esse não é o Trump que concorreu em 2015 e dizia, tragam todo mundo para casa. Então eu não gosto disso. Eu realmente não gosto disso. Não vou fingir que gosto disso. Obviamente, entre as duas cabalas, você vai ter guerra e vai ter degeneração da esquerda. Então acho que a opção aqui é clara. Vamos ver o que acontece, obviamente. Mas eu realmente acredito que, com base no que acontecer, não importa o que, sinto que há uma mudança e as conversas estão mudando. E em 2028? As únicas pessoas que vão conseguir conquistar os conservadores serão a verdadeira direita populista. E pessoas que são fundamentalmente isolacionistas. No fronte da guerra, Play It Out escreve: "Palavras não conseguem expressar o quanto me deixa feliz ouvir você aqui, que você encontrou o Ye na Jamaica. Deus abençoe você e o Ye, 2 dos maiores super-heróis do mundo." O Kanye realmente destruiu toda a vida dele para se tornar livre. E na época, lembro de não conseguir entender por que ele estava fazendo aquilo e por que queria sair de todos esses contratos. A Adidas fez de você um bilionário. Por que sair desse contrato? Agora entendo que isso vinha com exigências em Hollywood, assuntos sobre os quais você não pode falar, perspectivas políticas que deve ter, senão vamos te colocar em uma internação psiquiátrica 5 anos. E isso, meus amigos, é uma forma de escravidão. É melhor estar livre e falido do que ter todo o dinheiro do mundo, mas não ter a alma. Sarah escreve: "Brave Samuel Kanish. Sua intuição é definitivamente guiada pelo Espírito Santo." Eu certamente penso assim. Eu realmente acredito que Deus me deu energia, que Deus me colocou na posição em que estou, porque todos nós estamos passando por esse despertar ao mesmo tempo. E eu só tenho gratidão. Sou grato por tudo o que me aconteceu, mesmo que pareça que foi algo ruim. No final das contas, foi muito bom. Cristiana escreve: "Barrel BD. Walls tem que se entregar à prisão por protestar pacificamente contra o aborto. Ela foi condenada a 3 anos e tem filhos pequenos. Por favor, conte a história dela. Não conheço o caso, mas certamente vou procurar saber." E meus produtores colocaram uma nota aqui que o Tribunal Federal de Manhattan a condenou a 3 anos e 5 meses por violar a liberdade de acesso às entradas da clínica. Estou familiarizado com o que eles colocam em prática.
E isso é um absurdo absoluto. Uau! É simplesmente desprezível o que esses comunistas estão tentando fazer. Essa pessoa 123B escreve: Deus abençoe você e os seus. Você está fazendo um ótimo trabalho. Ave Maria. Muito obrigada. Eu realmente aprecio isso. E eu adoro ver que há tantos católicos. Quero dizer, eu simplesmente adoro isso. É incrível. Brave 7000 acabou de escrever: Amo você, Candace. Eu também te amo. Gente, eu realmente agradeço. Estamos nos divertindo muito. E como eu disse, estou me sentindo muito bem com algumas conversas que estamos tendo a portas fechadas com pessoas que realmente entendem do assunto sobre a genealogia da Kamala. Eles têm sido abertos. Eles entendem o que está em jogo e eles também sabem que Donald Harris tem sido extremamente suspeito. Nós vamos continuar acompanhando isso de perto. Vamos deixar isso vazar aos poucos para termos tudo organizado, mas eu realmente acho que é iminente que vamos conseguir fazer uma grande reportagem investigativa. Novamente, se vocês estão assistindo isso, por favor, se estiverem no Canadá ou no Reino Unido e ouviram falar sobre esse casamento, não apenas acho que vi algo, mas se tiverem alguma documentação ou puderem perguntar por aí, alguém sabe de algo, viu alguma coisa. Se participou de algo, envie um e-mail para info@candaceowens.com para que possamos continuar acompanhando essa mulher até o dia da eleição. Vejo vocês amanhã.